Olá, bom dia. O meu nome é Graça Gonçalves e eu sou pediatra, neonatologista, ou seja, recebo os bebés quando eles nascem na maternidade, ou melhor, recebia, porque agora, entretanto, já só trabalho na minha clínica, que é a Amamentos, em Lisboa, e a clínica Amamentos, tal e qual como o nome está a dizer, é uma clínica de amamentação e foi assim que surgiu, e é onde nós damos apoio às crianças e às famílias. Eu, primeiro que nada, quero dar os parabéns a esta iniciativa que acho francamente maravilhosa e quero agradecer este convite que muito me honrou e estou aqui com todo o prazer para falar um bocadinho com vocês sobre uma temática que me é muito, muito querida. Olha, realmente as famílias hoje em dia têm uma imensa dificuldade em conseguir educar os filhos, em conseguir funcionar enquanto família, no fundo, em serem felizes, que é o que todas as pessoas desejam no mundo, não é? Ora bem, se nós pensamos um bocadinho, porquê é que isto acontece? Porquê é que existem todas estas dificuldades? Porquê é que o slide de fundo desta apresentação me aparece com uma mãe com as mãos na cabeça e completamente aflita? Com um ar desorientado, completamente desorientado. Porque se nós pensarmos um bocadinho, a nossa espécie não é para viver tão isolada quanto nós vivemos hoje em dia. E atualmente o isolamento está no seu ponto máximo, como vocês bem sabem, fruto das circunstâncias e da pandemia. Mas mesmo antes disto acontecer, sendo que agora as coisas se agudizaram sem dúvida, antes disto acontecer, já os casais viviam muito sozinhos. Se vocês pensarem um pouco, de certeza que conhecem muitas famílias que estão desgarradas da origem delas, estão a trabalhar em Lisboa, no entanto a família está toda no norte ou no sul, ou seja, onde for e por aí fora. Inclusive, o caso até pode ser mais grave, porque a distância pode ser maior, porque temos muitos casais imigrados no estrangeiro e em Portugal oriundos do estrangeiro. Ora, isto não é adequado à nossa espécie, porque há um ditado muito antigo que existe em várias línguas, em vários países, não é só em português, que nos diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia. E isto é real, e isto é verdade. Vamos lá tentar perceber um bocadinho porque isto acontece. Primeiro vamos lembrar-nos de uma coisa. Nós somos mamíferos, nós somos animais, e nós tendemos a esquecer essa nossa faceta animal que é tão importante e continua tão presente em nós. Ao fim e ao cabo, apesar de nós já termos evoluído enquanto espécie ao longo de todos estes anos, os nossos genes não se modificaram por aí além, no entanto, a nossa sociedade modificou-se muito. Então existe uma profunda desadequação entre uma coisa e a outra, levando a que exista uma série de problemas que não eram supostos existir. Vamos pensar um bocadinho. Portanto, uma mulher engravida, durante a gravidez, pois claro que temos que ter aqueles cuidados, que é o que todas as grávidas deviam de ter, não é? A grávida costuma-se dizer acerca dela que tem o rei na barriga, não é? É um período supostamente de grande felicidade, um período de muita atenção em cima da grávida, muito carinho, e é assim que deve ser. E quem me dera que todas as grávidas usufruíssem de mimo durante a gravidez, mas também deve ser um tempo de preparação da cabeça daquela mulher. Há todo um trabalho para ser feito e hoje em dia há acesso a tantas coisas e pode-se ler um bocadinho mais, pode-se saber um bocadinho mais, porque indubitavelmente vai acontecer uma coisa muito importante. Uma mulher, quando tem um filho, modifica completamente a sua vida. E não modifica só no dia a dia com o trabalho que a criança dá, modifica mesmo a cabeça daquela mulher. Ao longo da gravidez, ela vai se preparando. A natureza dá-lhe armas para se ir preparando. Carrega de hormonas especiais, as hormonas que a preparam para a maternidade. Por exemplo, vocês já ouviram falar com certeza, não é a mais famosa, mas já ouviram falar, a prolactina,
que depois a vai ajudar a ter muito leite. Mas a prolactina já existe durante a gravidez e é a chamada hormona da doce maternidade. É aquela que nos faz sentir como eu te amo, bebê, ainda não te veja. Sei que tu existes, mas ainda não te toquei, mas estás tu a tocar nas minhas entranhas, tu existes, estás a desenvolver-te dentro de mim e eu já te amo. Bom, mas esta preparação que a natureza nos dá entra muito em rota de colisão com a sociedade. Durante todo o tempo, esta mulher vai ser bombardeada com coisas horríveis como: vê lá, não vais andar sempre com ele ao colo, vê lá, se lhe vais dar muito mimo, vais viciá-lo, vais não sei quantos. Bom, logo aqui há bombardeios que depois do nascimento se vão agudizar brutalmente. E esta mulher que estava, enfim, numa redoma, com tules, com rendas, de repente vai parir. Ao longo do tempo da gravidez, ela se calhar até fez cursos de preparação para o parto e é um foco muito grande estar ali na altura do parto, portanto, da pessoa se preparar para aquilo que vai acontecer. O parto vai dar-se, indubitavelmente, é importante a pessoa estar preparada, mas acima de tudo é importante a pessoa estar preparada para o que vem a seguir. E os cursos de preparação para o parto deviam de ajudar todas estas mulheres a conseguirem dar este salto, porque depois elas vão continuar sozinhas e elas vão precisar de um imenso apoio que não vão ter. Então, tirando mais uma coisa em relação à gravidez, que é, enfim, ter alguma atenção à alimentação, porque é importante. A alimentação da mãe durante a gravidez é importante. Atualmente os estudos aquilo que dizem é nós somos aquilo que a nossa mãe comeu, nós somos aquilo que, desculpem, tenho o cão a fazer barulho, vou só fechar a porta. Nós somos aquilo que as nossas avós antes de nós já comeram. E isto é verdade, porque tudo isto vai ficar marcado nos nossos genes. Como não podemos interferir no que elas comeram antes de nós, mas se calhar até comeram melhor que nós, porque a alimentação era de melhor qualidade quando existia, então vamos pelo menos ter cuidado com aquilo que vamos comer ao longo da gravidez. Depois vai-se dar o parto. Quero falar um bocadinho aqui do momento do parto, que reputo de muitíssimo importante. Muito importante porquê? Vamos pensar. As mulheres todas ficam com a experiência do parto gravada no seu interior, de uma forma muito marcada. Esta experiência de parto pode ser muito boa ou pode ser muito má. E estas marcas vão propiciar a que a relação com a criança possa ser também melhor ou pior. Muito se tem falado do parto hoje em dia, não é verdade? E penso que vocês também já estão um bocadinho a par daquilo que se passa nos partos. Ou seja, vou ser um bocadinho mais explícita. Um parto é um parto e ou se sai por via baixa ou se sai por cesariana, oxalá seja por via baixa porque é a via que a natureza desenhou para nós, mas enfim, as cesarianas são necessárias quando existem circunstâncias muito específicas. Mas um bebê está preparado para nascer por via baixa, um bebê está preparado para fazer todo um percurso e o corpo da mãe está preparado para que assim aconteça. Quando se vai, desde há uns anos, quando se começou a medicalizar os partos, ou seja, os partos deixaram de ser em casa, não é? Sei lá, há 60 anos atrás era frequente parir em casa, eu nasci em casa. Não é que não houvesse já maternidades, mas era mais frequente e as pessoas sentiam-se bem com isso, nascer com uma parteira em casa. E o nascimento em casa é um nascimento acolhido, é um nascimento em que a mulher supostamente está com a própria mãe, está acompanhada pela parteira, está acompanhada por quem lhe é mais querido e que a pode proteger. Num hospital,
o ambiente já por si é um ambiente complicado, é um ambiente hostil. Digamos que os hospitais não respeitam de maneira nenhuma a nossa essência humana, a nossa essência animal, e não têm complacência para com todas as coisas que são importantes a serem vividas e sentidas durante um parto. Assim, desde, agora ainda mais, as máscaras, o ambiente de máquinas, as pessoas que são interventivas, a tudo isso, fazem que a mulher que devia de estar no parto, de corpo inteiro, no seu interior, na sua introspeção, a sentir o efeito que as hormonas durante o parto fazem, e que são muitíssimas, então, e nessa fase é brutal a quantidade de hormonas que estão em circulação para poder fazer-se o parto da melhor maneira, e isto é tudo interrompido, quebrado ao longo do trabalho de parto. Há muitas intrusões, há muitas coisas que se fazem, e depois, no fim, a mulher sente-se, ou não, oxalá que não, pouco respeitada, invadida na sua intimidade, e muitas vezes sente que nem fez o próprio parto. E a verdade é que às vezes não fez, porque entre epidurais e que são demasiado, às vezes, demasiado intensas, e que a mulher deixa de ter qualquer dor, sentir o local onde devia de fazer força para fazer a expulsão do bebê, então tem que se buscar o bebê com fórceps e com ventosas e com tudo isso, e há ali muita intrusão, como vos estou a dizer. Mas vamos imaginar que o parto se deu e correu tudo bem, o bebê saiu. E aqui começa uma nova jornada. Vocês não se esqueçam de uma coisa. Estas hormonas que eu vos falei que a mãe tinha em circulação também estão exatamente iguais no bebê. E que hormonas são estas? São, por exemplo, as hormonas do stress. Porque, obviamente, há stress durante o trabalho de parto. E já era assim quando era na natureza. Então, estas hormonas vão fazer que o bebê, quando nasce, esteja muito acordado, muito esperto, muito prontinho para fazer uma interação com a mãe, para conhecer a mãe pela primeira vez, para olhar nos olhos. E este olhar nos olhos à mãe e a mãe a ele fazem o começo daquela grande história de amor que é expectável, do vínculo entre os dois e que só vai desenvolver-se e aumentar. Mas isto que eu estou aqui a falar, como se fosse um romance, isto é real, isto dá-se, isto é importante dar-se, porque este vínculo é fundamental que exista na vida de todas as crianças e todas as mães também, mas sobretudo na das crianças, porque é este vínculo, esta união com esta mulher, com a mãe, que vai fazer que esta criança progrida na vida de uma forma saudável mentalmente. Nenhum de nós pode viver sem amor, nenhum de nós pode viver sem afeto, sem conchego, nenhum de nós pode viver sem sentir que é importante e amado. E esta história começa aqui nesta altura e é fundamental que se dê. Portanto, tudo aquilo que se for interpor entre esta mãe e este bebê é mau, é profundamente mau. Ou seja, se alguma mãe me estiver aqui a ouvir, lutem para que possam ficar com os vossos filhos ao pé de vocês, para que possam ficar com eles em cima de vocês, em pele com pele, o tempo inteiro. Porque ele vai olhar-vos nos olhos, como eu já disse, vocês vão vê-lo, ele vai vos conhecer, ele vai sentir o vosso cheiro, ele vai procurar as vossas maminhas e ele vai conseguir, como eu disse, fazer uma coisa fantástica, que é uma primeira pega muito bem feita. Vai procurar o peito, vai procurar o mamilo, vai fazer a sucção e vai ser super eficaz. E, portanto, isto é, se o pai lá estiver, pois melhor ainda, estamos a fazer uma família, naquele momento nasceu uma família e é super importante para a mãe que aquele pai esteja ali presente
naquele momento também. E é importante para o pai sentir aquele momento também. Bom, então, com tudo a correr bem, o bebê deve ficar em cima da mãe. Reparem que eu disse pele com pele. Atenção, não deixem pôr trapos à volta. Não deixem que o vosso filho tenha nada mais do que, enfim, uma fralda, ok, tudo bem, ele pode ter uma fralda, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocó, o mecónio, aquele cocó verde que eles fazem. Mas não deixem que isso seja interrompido para ir fazer pesagens, para ir fazer a vitamina K, para ir ver o quê? Não há nada para ver se o bebê estiver bem. Mais de 90% dos bebés nascem bem. Não precisa de nada. Não precisa de um pediatra. Não precisa de uma enfermeira. Não precisa de ninguém. Precisa da mãe. E a mãe precisa dele. E precisam de ficar ali os dois. Ele em cima do peito também, no namoro. Este bebê, se tudo estiver a correr bem, se assim os deixarem, vai a pouco e pouco, e ao longo daquela primeira meia hora, uma hora, iniciar o processo de amamentação, que lhe vai ficar gravado no organismo, na boca, e isso vai ajudar ao sucesso de toda a amamentação da vida deste bebê. As coisas naquela altura são tão importantes quanto isto. Se por algum motivo de doença não houver qualquer possibilidade, sei lá, de um problema da mãe, um problema do bebê, e que tenham que ser afastados nesta primeira hora de vida, não está tudo perdido. Não está. Mas é necessário haver uma compensação posterior. Assim que o bebê venha para cima de vocês, tirem a roupa, ponham-se em pele com ele, e ele deve ficar a maior parte do tempo dessa maneira a fazer a transição para a vida cá de fora. E eu estou-me a referir, por exemplo, a quando já estejam ou no recobro ou no quarto. Porque depois as mulheres vão para o quarto, não é? Onde vão estar com os bebés, supostamente, e durante todo esse tempo aproveitem a maior parte dele para poder ficar em pele com o bebê. Não é só o nascimento que se dá uma grande modificação na vida daquele bebê, porque naquela altura, e quando se corta o cordão, e atenção, mais uma recomendação que eu reputo muito importante para toda a vida do bebê, é a laqueação tardia do cordão. Vocês peçam quando forem para a maternidade, por favor, não me cortem o cordão assim que o meu bebê nascer. Tentem que o cordão fique a pulsar, porque aquele sangue que está no cordão é um sangue que é muito importante para ir para dentro do bebê. É um sangue que é dele e que é muito importante para que ele não venha ter anemia no futuro e para que ele faça uma passagem para a vida cá de fora de uma forma tranquila. Eu vou-vos explicar o que é que acontece. É que, vamos ver, eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu sou um mergulhador, eu tenho o meu escafandro vestido e eu vou para a profundidade. Tenho uma bilha de oxigênio que está lá em cima e eu tenho um tubo para receber o oxigênio. Neste caso, o bebê tem esse tubo, mas é o cordão umbilical que está ligado à mãe ainda e pelo qual ele está a receber o oxigênio. Se, quando o bebê nasce, eu faço o corte imediato daquele cordão, o que vai acontecer é que eu corto a oxigenação a este bebê. Este bebê é como se estivesse a sufocar, porque lhe tirei o oxigênio de repente, e este bebê tem que gritar, encher os pulmões de ar, e nós ficamos todos muito satisfeitos com aquele grito que o bebê dá. Agora, na realidade, ele não precisava de dar aquele grito. Ele podia ir respirando suavemente, libertando os pulmões do fluido que ele tem e recebendo ainda aquele oxigênio que lhe vinha da mãe e fazendo uma transição suave para o mundo cá de fora. Reparem que isto é diferente. Enquanto estava em cima da mãe, em pele com ela, ia continuando a receber aquela oxigenação. Já viram o quão fantástico isto pode ser? E é assim que a natureza o delineou, porque não havia lá ninguém na natureza para ir cortar apressadamente o cordão quando o bebê nasceu. Isto foi uma prática que se foi instalando e que cada vez
mais as percebem que não é assim que deve funcionar e, portanto, nós, aquilo que temos que fazer é não cortar o cordão umbilical. Bom, agora vamos imaginar a continuação deste processo. O bebê fica ali, o bebê irá então mamar e depois vai para o quarto com a mãe. Ora bem, no quarto, como eu já disse, deve continuar a fazer pele com pele. E este bebê deve continuar durante todos os primeiros meses de vida a ser muito carregado ao colo. E aqui lá está aquilo que as pobres das mães vão ouvir. Existe uma enorme dissociação, como eu já vos disse, entre aquilo que nós, enquanto mamíferos e animais, precisamos, que é, nos nossos primeiros tempos de vida, muito colo, muito conchego. Vocês, se pensarem um bocadinho, vejam lá. Qual é o animal mamífero que nasce mais imaturo do que a nossa espécie? Qual é? Por mais que procurem, não encontram nenhum. Há bebés mamíferos que nascem, imaginem, os coelhos, as vitelas, por aí fora, nascem e o que fazem? Metem-se de pé. Vão procurar as maminhas da mãe para ir mamar. Estão aptas a andar atrás da mãe se ela se afastar. Portanto, estão maduros e até tiveram menos tempo dentro do útero do que os nossos filhos. Mas são outras espécies diferentes. Têm um leite diferente da nossa espécie. Nós, porquê é que nós nascemos tão imaturos? Vou explicar-vos. Aconteceu o seguinte, nós não andámos sempre assim, eretos, levantados, só com 2 pés no chão. Nós andávamos com certeza em 4 patas. E quando nos pusemos de pé, tivemos que fazer um formato diferente da nossa bacia. E então, os nossos bebés, para poderem nascer de uma bacia tão estreita, não conseguem ter uma cabeça muito grande. Conclusão, nascem com aproximadamente 9 meses. Então, estes 9 meses correspondem a um cérebro brutalmente imaturo. Nós necessitamos que passem muitos meses ainda. Por exemplo, para andar, quantos meses vão ser precisos? Para se pôr de pé, só para se pôr de pé, e para gatinhar, 9 meses mais. É uma diferença brutal. Como é que nós podemos falar, e algumas pessoas infelizmente falam destas coisas, vamos torná-los independentes. Mas quais independentes? Um bebê que é dependente de tudo e que precisa que essa dependência seja honrada. Porque se nós carregarmos durante todo o tempo que eles precisam o nosso filho ao colo, se nós andarmos com ele bem conchegadinho, se quando ele chorar nós o aninharmos a nós próprios, ele vai sentir-se feliz e amado. Ele vai sentir que tem as necessidades preenchidas. E vocês reparem, o que é que as pessoas vos vão dizer? Vão dizer coisas horríveis como isto. É um manhoso, vê lá, no berço estava a chorar e agora ao colo calou-se. Mas não é por ser manhoso. Vocês não acreditem nunca que os vossos filhos são manhosos, porque eles não têm cérebro para ter manhas. Isso são coisas de adultos. Os adultos, infelizmente, olham para as crianças e atribuem significado de sentimentos que as crianças não têm. Portanto, vocês defendam as vossas crias, vocês sejam as leoas que as vão defender, porque elas precisam que vocês façam aquilo que efetivamente vocês, no fundo da vossa alma e do vosso coração, sentem que precisam de lhes fazer. Porque se vocês se despirem de todas estas vozes horríveis que estão à vossa volta, vocês sabem aquilo que devem de fazer. Ponham os vossos instintos a funcionar. Fechem-se para o resto do mundo. A única coisa que é preciso vocês terem ao pé de vocês é o vosso marido a amar-vos. É a vossa família a mandar-vos, agora como não podem ir muitos lá à casa, a fazer refeições em casa e a mandar.
Se houver alguém que disser, eu quero ajudar, perfeito. Tem assim uns almoços e uns jantares e manda-me cá para casa. Olha, não faz mal, eu mando-te a roupa e tu lavas-me a roupa da criança. Isto é que são ajudas. Alguém que vá lá à casa fazer a limpeza. Eu quando digo ajudas, não digo nunca estar a pegar no bebê. Não é preciso. Esta mãe só precisa de tempo para ficar com o filho. Ela não pode estar a pensar noutras coisas. O filho que ela tem, aquele recém-nascido, que a vai fazer ficar nesta imensa alteração de comportamento, de sentimentos, de emoções, isto é, porque a natureza dela está a dizer, tu tens é que tomar conta do teu filho. Tu esquece tudo mais que está à tua volta. Se ele chora é porque ele precisa de ti. E quanto mais a mãe ficar sintonizada com o bebê, tranquila, sem estas preocupações que estão à volta dela, com mais facilidade ela se pode sintonizar com o bebê. Famílias que me estejam a ouvir, não digam disparates. Tentem evitar dizer, não andes sempre com ela ao colo, não andes sempre de mama de fora, porque ela tem que andar sempre com ela ao colo e com a mama de fora. O bebê tem que dormir em cima dela, o bebê tem que dormir nos braços dela. Claro que de vez em quando o pai também pode pegar no bebê, obviamente. Não pode partilhar bocadinhos, ela também tem que ir fazer xixi, ela também tem que ir comer, mas no fundo ela tem que estar sempre com ele. E aquela boa moda que se foi resgatar ao antigamente e que é o baby wearing, o andar com o bebê, isso é maravilhoso. Toca de embrulhá-lo em panos ou noutro dispositivo qualquer, colocá-lo numa posição de segurança e andar sempre com o bebê ao colo. E as mãos ficam livres e a pessoa pode dar uns passeizinhos higiênicos para arejar a cabeça, que é tão importante. É muito, muito importante que vocês preservem esta mulher, que a ajudem. Ela está a viver uma realidade paralela àquela onde ela se encontrava antes. Ela está diferente, profundamente diferente. Portanto, apoiem-na, mimem-na e ajudem-na naquilo que possam. Isto é muito importante para ela e para o bebê. E assim as coisas podem funcionar da maneira mais maravilhosa possível. E vocês vão ver que faz a diferença. As pessoas têm a mania de dizer que o mimo estraga. Muito mimo estraga. Isto é um disparate medonho. O mimo não estraga ninguém. O mimo é a coisa mais importante que nós podemos dar aos nossos filhos. O mimo e a presença, a nossa presença. Vocês reparem, até agora a sociedade o que é que nos tem dito? Que é um bom pai ou que é uma boa mãe? Aquele que vai trabalhar, ganhar muito dinheiro para dar muitas coisas aos filhos, que tem um carro grande, que tem uma casa grande, que o bebê tem o quarto dele, que tem as coisas dele. Não é nada disso que o bebê quer. Vocês têm que perguntar o que é que o meu filho quer, o que é que o meu filho precisa. Ele só precisa de mim, minha mãe, meu pai, que precisa de estar ao pé. Mas eu quando digo ao pé a sério. Não é ao pé olhar para a ver as mensagens dos telemóveis. É ao pé de mim, efetivamente, a dar-me atenção. Tempo real com a criança. Tempo real a ouvi-la, a estar com ela de tempo inteiro, de cabeça, de físico, de coração. Ouvir aquilo que o bebê lhe quer dizer, aquilo que a criança lhe quer dizer. Vamos tentar sempre escutar os nossos filhos, ouvi-los, porque eles estão a comunicar connosco, ainda que não seja por palavras. E quando conseguem comunicar por palavras, isso é maravilhoso. E, atenção, os bebés entendem-nos desde que nasceram, provavelmente desde que estão nas barrigas. Conversem com eles na barriga. Eles estão a aprender a nossa língua e eles estão a sentir as nossas emoções. E quando eles nascerem, falem com eles. Falem com eles como se fala com os adultos, como se fala entre nós. Eles entendem-nos. Façam este exercício e vão ver quão bom é e quão mais felizes vocês podem ser e desenvolver a vossa relação com as crianças.
Acho que vocês já perceberam que eu não me calava tão depressa e que estava aqui a falar horas a fio acerca deste tema. Tentei sintetizar o mais possível e acho que já nem vamos ter tempo para dúvidas, mas se houver alguma coisa, escrevam-me. Elas fazem-me chegar as dúvidas e nós eu posso tentar, dentro da medida do possível, tirar-vos essas dúvidas e mais. Posso-vos mandar literatura para vocês perceberem que isto que eu estive aqui a dizer está fundamentado naquilo que nós sabemos hoje em dia. E todas aquelas coisas de treinos de sono dos bebés e de práticas rígidas, de educação das crianças, tudo isso é mau, é errado, não nos faz ser mais felizes e, atenção, não vai fazer bons adultos no futuro. E nós precisamos de bons adultos no futuro para tomarem conta de nós. Eu acho que esgotei o meu tempo. Agradeço-vos imenso terem estado desse lado a ouvir-me e espero que sejam muito felizes ao longo da vossa vida, que amem muito os vossos filhos. Olha, leiam o Carlos Gonzalez, com aquele livro fantástico que é o Bésame Mucho, Beija-me Muito. Ele diz lá coisas maravilhosas e acho que vocês vão gostar muito. As maiores felicidades para todos e gostei muito de estar convosco. Obrigada.